Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade à atividade de sala 4, referente à etapa um, unidade 2 do capítulo 4, ok? A gente já teve aí o primeiro momento dessa aula, falando um pouco, né, sobre as funções afins, identificando, então, as suas propriedades, e aí a gente conseguiu resolver aí até a quarta questão da atividade. Nessa nossa aula, a gente vai tentar concluir as explicações da mesma atividade, tá? A partir agora dos conteúdos sobre funções exponenciais e funções quadráticas, ok? Então, o próximo assunto da gente, da mesma atividade, se refere à chamada função exponencial. E aí a gente tem uma explicaçãozinha, uma leitura, né, sobre o que se trata uma função exponencial. É aquela cuja variável se encontra no expoente da expressão. Então, a gente observa, tá? Quando a gente conseguiu trabalhar lá com as funções afins, que o posicionamento da nossa variável, que é a variável x, ela tinha um formato. A função afim, que é a função do primeiro grau, ela foi uma função escrita na forma f de x igual a ax mais b. Então, o posicionamento da minha incógnita x, ela se torna um fator multiplicativo do coeficiente a. Então, a gente está aqui multiplicando, tá? Então, essa função que a gente já trabalhou foi chamada de função afim, também classificada como função baseada numa equação do primeiro grau, tá? E aí, essa nossa função afim já se diferencia da função exponencial, porque aqui diz que a variável se encontra no expoente. Então, ela não é um fator multiplicativo. Olha os exemplos lá embaixo. Quando a gente diz que a função é exponencial, a minha variável x não está multiplicando o 2, ela está elevando o 2. Então, o x aparece pequenininho aqui, como potência. No segundo exemplo, y igual a 3 elevado a x mais 4. Então, a minha expressão x mais 4, que está menorzinha aqui que o 3, é expoente da minha base 3. O exemplo 4, 0,5 elevado a x. Então, de novo, o x aparece pequenininho. Ele trata-se de uma representação de expoente. Assim como no último exemplo, y igual a 4 elevado a x. Então, a gente tem também um x elevado a um expoente. Então, toda vez que aparecer uma função do tipo y igual a elevado a x, onde o nosso x aparece como um expoente pequenininho aqui em cima do valor numérico, isso trata-se de uma função exponencial, tá? Então, para a gente identificar aqui nessa atividade, ele está pedindo somente na questão 5, para você identificar dentre os itens qual aquele que apresenta apenas funções exponenciais. Então, você vai olhar para os itens, ó. Assim como o item A, eu observo que o meu x sempre é a incógnita, tá? Que a gente está atrás. A minha incógnita x é um fator multiplicativo, então ela não está pequenininha. Então, isso aqui não é uma função exponencial. Então, você vai procurar dentre os itens aquela que tem somente o x na posição de expoente, ok? Então, esse assunto que a gente viu aí dessa questão trata-se de função exponencial. Bem simples e bem rápido, tá? E aí, a próxima questão que a gente vai trabalhar, o próximo assunto da nossa atividade, e o último assunto, né? Trata-se das chamadas funções quadráticas. Então, vamos lá. A gente já viu a função classificada como do primeiro grau, que é a função afim, f de x igual a ax mais b. Por que ela é classificada como uma função baseada numa equação do primeiro grau? Porque a potência da minha incógnita x, ela não aparece. E quando ela não aparece, é porque ela é igual a 1. Nas funções quadráticas, aqui diz que a função é classificada como uma função polinomial do segundo grau, tem a mesma estrutura. Se a gente observar o comportamento da função, olha aqui o exemplo. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A diferença da função quadrática para a função do primeiro grau é que a maior potência de x agora é um 2. Então, quer dizer que quem identifica o grau da função é a maior potência da variável x, da incógnita x, tá bom? E aí, a gente também observa que na função quadrática,
Além do x, apareceram agora mais três letras, né, gente? A gente lembra que na função afim, eu tinha o a e tinha o b. O a identificava para a gente o coeficiente angular, para a gente lembrar, né, ó, coeficiente angular, e o b representava o quê? O b representava o coeficiente linear, certo? Então, nesse caso, a gente tinha dois coeficientes aqui na função afim. Na função quadrática, ela já muda. Ela tem um a também, só que está multiplicando agora um x ao quadrado, porque a maior potência é o 2, por isso que ela é quadrática. Só que ela tem também o b, que multiplica o x, e como o x não tem potência, porque eu sei que ela vale igual a 1. E ainda existe um c. Então, agora, gente, existe um a, um b e um c nas funções quadráticas. São três coeficientes, tá? E aí, o primeiro trabalhinho que vocês vão ter que ter aí na identificação da função quadrática é verificar justamente o valor desses coeficientes A, B e C. Então, olha o primeiro exemplo que a gente botou ali para vocês. Diz que a função é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E ele diz que o A vale 3. Por que que o A vale 3, gente? Porque o A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, tá aqui ele, ó. AX ao quadrado. Diz que o B vale menos 4. Por que que o B vale menos 4? Porque o B é quem multiplica o x. Então, quem está multiplicando o x aqui é o menos 4. Ó. Então, B vale menos 4. E diz que o C vale 1. Justamente, o C é o elemento que está sozinho, chamado de termo independente. E quem está sozinho nessa função é o 1. Então, meu C vale 1. Então, uma tarefinha que a gente tem bem fácil de identificar nas funções quadráticas são os valores dos coeficientes A, B e C, tá? Justamente para a gente começar os trabalhos da função na chamada fórmula de Bhaskara, que a gente vai já conhecer. Olha o segundo exemplo, x ao quadrado menos 1. Eu estou atrás do A, do B e do C. Bem, o A é quem multiplica o x. Se eu olhar para esse, perdão, x ao quadrado. Se eu olhar para esse x ao quadrado, eu não estou vendo ninguém antes dele. Quando a gente não vê ninguém, subtende-se a existência do 1. Então, eu disse aqui, ó, que o A é igual a 1. O B, se eu olhar para essa função, o B é quem multiplica o x. Só, professor, que eu não estou vendo o x nessa função. Então, quando ele não aparece, gente, é porque ele é igual a zero. E o C? O C é o termo independente, é o número que aparece sozinho. Então, nesse caso, é o menos 1. Então, C igual a menos 1. Então, observem que nesse tipo de função, chamada de função incompleta, ela é classificada como incompleta porque, dentre os coeficientes que aparecem, um deles é igual a zero. Então, quando tiver faltando um coeficiente, a gente classifica a função como incompleta e coloca que aquele coeficiente que faltou aparecer é igual a zero, ok? Olha a terceira função. 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Vamos lá? Quem multiplica o x ao quadrado é o a. Então, meu a ficou igual a 2. Quem multiplica o x é o b. Então, meu b ficou igual a 3. E o número que aparece sozinho é o c. Então, meu c foi igual a 5. Então, vocês estão vendo aí, dá para observar bem que a identificação dos coeficientes usa apenas essa regra da localização do a, do b e do c, ok? Para você identificar quem são os coeficientes numéricos e, posteriormente, trabalhar em cima das funções. Perfeito? Vamos aí para o quarto exemplo. A função é menos x ao quadrado mais 8x. Professor, não estou vendo A. Não está vendo porque assim a gente subtende que exista um 1. Só que como apareceu o sinal negativo antes do x ao quadrado, gente, ó, então meu A ficou igual a menos 1. O B é quem multiplica o x, professor. Então tá aqui, olha só, quem está multiplicando o x é o 8. Então meu B é igual a 8. E o C é o elemento numérico que aparece sozinho, termo independente. Só que eu não estou vendo um termo independente. Então, quando a gente não vê, é porque ele não existe. O log ele é igual a zero. E na última aí, a gente tem apenas uma função do tipo menos 4x ao quadrado.
Um exemplo bem típico de uma função incompleta. Ele tem o a, que multiplica o x ao quadrado. Ele vale igual a menos 4. Olha só. Só, professor, que só existe ele. Então, se só existe ele, é porque o b vale zero e o c também vale zero, ok, gente? Então, nessa questão 6, ele está pedindo só para você olhar para as quatro funções e identificar o valor dos coeficientes a, b e c. Muita atenção para aquelas funções que são classificadas como incompletas. Se estiver faltando uma letra, é porque ela é igual a zero. Ok? Então, tentem fazer a atividade 6, que ela é bem simples nessa perspectiva de coeficiente. A próxima parte da nossa função fala da representação gráfica de uma função. Então, a gente vai lá para o plano cartesiano. Mas o gráfico, na verdade, que me interessa nessa função é inicialmente o chamado valor do delta, ou valor do discriminante, tá? Então, delta, gente, também chamado de discriminante. Esse discriminante, ele vai antecipar para a gente o comportamento das raízes dessa função, mesmo sem a gente conhecer as raízes. Então, a gente tem a possibilidade de entender o comportamento dessas raízes mesmo sem conhecê-las. Por quê? Delta tem uma fórmula, tá, gente? Que a gente acaba aqui trabalhando. Lembra que a função é dada por A, B e C? Pois o delta, que é o discriminante, ele é dado pela fórmula b elevado ao quadrado menos o 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Então, a gente diz que delta vale b ao quadrado menos 4ac. Com o valor desse delta, a gente vai justamente estudar o comportamento das raízes da função. Porque esse delta pode ter três resultados possíveis, gente. Olha só, o delta pode ser negativo, o delta pode ser igual a zero, ou o delta pode ser positivo. Quando isso acontecer, nos três casos, nós vamos ter três situações distintas para as raízes da função. Se o delta for classificado como negativo, que é menor ou igual a zero, a gente diz que a função não possui raiz. Se o delta for zero, a gente diz que possui, mas só é uma única raiz, ó. Então, se o delta for zero, a gente tem uma única raiz para essa função. E se o delta for positivo, a gente diz que existe e são duas raízes diferentes. Então, beleza, gente, são três situações. Delta negativo não existe raiz. Delta igual a zero existe uma somente raiz. E delta positivo existem duas raízes. Pois a próxima questão aí da atividade, que é a 7, pede para você marcar a alternativa correta referente ao que se fala do delta. Então, lembrem das propriedades, tá? Delta negativo não existe raiz. Delta igual a zero existe somente uma. Delta positivo existem duas raízes, perfeito? E aí, a gente vai trabalhar agora a chamada fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara me possibilita determinar as raízes de uma função. Tem ali que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É uma fórmula que a gente acaba aqui decorando de tanto utilizá-la. Mas lembrem-se que os valores de a, b e c saem da estrutura da função quadrática. A gente já fez isso várias vezes, né? E aí eu estou colocando a questãozinha aqui que pede para você determinar o zero da função. Gente, existem duas maneiras a gente resolver essa daqui, tá? A primeira delas é a gente utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar essas raízes. A outra se torna mais simples. Um zero de uma função, ele acontece quando a gente substitui as raízes na função e a função fica igual a zero. Vamos ver um exemplo. Vamos testar aqui nessa questão, ver se o item A se refere à parte da função que a gente quer determinar como raiz, tá? Então, olha só, o item A diz que as raízes são menos 2 e 10. Isso quer dizer que quando você fizer a substituição do x pelo menos 2, isso aqui tem que ser igual a zero. Se for zero, é porque o menos 2 é raiz. Então, você vai pegar a função
E onde aparecer x, vamos colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses porque é negativo. 3 vezes menos 2, menos 10. Então, olha, eu peguei essa funçãozinha e substituí os valores de x, dizendo que ele vale menos 2. Vamos lá resolver? Menos 2 ao quadrado é 4. Fica positivo porque a potência é par. Na multiplicação, 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aí, repito, menos 10. Bem, 4 menos 6 dá menos 2. E menos 2 com menos 10 dá menos 12. E isso aqui é diferente de zero. Então, eu já consigo dizer que, infelizmente, o item A não é o item correto. Então, o trabalho que vocês vão realizar nessa questão é substituir cada um dos números para ver se o item está correto. O item A, eu nem testo mais o menos 10, porque o primeiro não deu certo. A gente só testa o segundo quando o primeiro dá correto, ok? Então, tentem concluir a oitava questão fazendo pelo método da substituição, que é bem mais rápido, tá bom? A questão 9 também é bem simples e de substituição, ó. Ele pede para você encontrar o delta de cada uma das questões. Vou fazer o que o item A para vocês. O delta é o discriminante. Ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No item a função que a gente tem diz que a função f de x é x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Ó, repetir aqui. Eu já sei que o meu A é o número que multiplica o x ao quadrado, então ele vale 1, porque não aparece ninguém. O B é o menos 5, porque multiplica o x. E o C é o 6. Se eu substituir na fórmula do delta, b ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1. Vezes o C é 6. Então, meu delta vai dar igual. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, no item A, o delta é igual a 1. Ok? Então, encontrar o delta é só substituir a fórmula no discriminante, identificando quem são os valores, os coeficientes A, B e C. Tentem concluir aí o item B e o item C da mesma forma, tá bom? E a 10ª questão é uma questão bem fácil também, ó. Ele diz que x' é igual a 10 e é uma das raízes da função. Lembrem-se, quando a gente diz que é uma raiz, quer dizer que eu posso substituir os valores do x. Então, onde aparecer x, gente, vocês vão colocar o 10 e vão tentar verificar dessa forma quanto é que vale o valor de b resolvendo a equação, tá? Então, só dar essa dica para vocês, façam a substituição e tentem verificar quanto é que vale o valor de B. Ok, pois essa foi a explicação da segunda parte da atividade 4, né, referente ao ensino médio. Eu espero que vocês tenham tirado o máximo de dúvidas, mas qualquer coisa a gente está em sala aguardando vocês, tá? Até mais, um abraço para todos.